Olá, bom dia. Bom dia, bem-vindas as pessoas que vão chegar, as que chegarão depois com a gravação postada no YouTube. Eu sou Rafíssima, sou de Belém, atualmente há quase 5 anos. Moro na zona rural da Ilha de Cotijuba. E essa é a nossa última live do ciclo de lives inicial que eu tenho feito a respeito da Macaia. Essa live a gente fala sobre a Macaia enquanto ateliê. A Macaia, que é esse lugar que é um bosque, é uma escola, é uma casa e também um ateliê. E essas lives fazem parte de um relato de experiência que se chama Diário de Borda, sobre as minhas experiências nessa borda, nessa zona rural da Ilha de Cotijuba, onde moro, onde a minha Macaia se instala e se levanta nesse momento, desde 2020, na verdade. E o lugar para onde eu vim morar, a vida me deu essa passagem para estar aqui, esse pouso, para que eu entendesse, né, um pouco também sobre o que eu tenho feito na vida enquanto artista, enquanto pessoa, o que eu tenho criado e é o que eu tenho feito aqui. Enquanto eu vou bioconstruindo a casa e o ateliê dentro desse bosque, que também é uma escola, eu tenho escrito, que é o que eu sempre fiz na minha vida, mas eu tenho escrito com umas pausas muito longas e de uma forma muito mais intensa, mesmo que em quantidade menor, né, de produção. E é exatamente isso, né? Eu estou fazendo uma obra grande, né, que é essa obra de arte da minha vida, que é a Macaia. Então, eu tenho dedicado a minha criação, a minha sensibilidade, a minha inventividade, as minhas sensações para ela. Mas, enquanto isso, as minhas companhias aqui, que são bichos e plantas, têm conversado comigo, não só eu com elas, e eu tenho escrito muito para essa natureza. E esse diário de borda, que é um ciclo de relatos de experiência, que encerra hoje enquanto virtual, e eu vou dar início no presencial, a partir do mês que vem. O diário de borda é uma das etapas de um projeto de pesquisa que foi aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará, Secult, com fomento da Lei Paulo Gustavo, dentro do edital de artes visuais, que é exatamente para falar a respeito do que tem sido essa minha bioconstrução, enquanto artista, enquanto uma pessoa que escreve, e enquanto uma pessoa que sempre estudou enquanto pesquisadora e sempre viveu na cidade, mas com uma vontade gigante de ir para o mato. E sempre fiz intervenções urbanas, né? Quem está acompanhando as lives, quem vai assistir depois, vai entender um pouco do que é isso. O relato de borda, do diário de borda, eu justamente relato a minha trajetória artística, né? É um lugar de escuta, é um lugar de fala, é um lugar de compartilhamento de poéticas, é um lugar que pode ser um sarau, é um lugar de leitura de poemas também, de várias coisas que eu escrevi. Por quê? Porque o projeto onde ele está dentro se chama Macaia, a bioconstrução de uma poética, o inventário místico da minha natureza insular. E esse projeto de pesquisa de vida, que esse ano teve esse fomento da Lei Paulo Gustavo, é um projeto de pesquisa que também é um projeto de pesquisa acadêmica, mas dentro do ambiente artístico, de produção artística, é justamente esse meu revirar, esse meu reviramento enquanto eu bioconstruo o meu lugar de morada e de criação, e entendendo também tudo que eu criei até aqui para que a vida me trouxesse para morar aqui e criar aqui. Então, eu reviro tudo, né? Todos os escritos, tanto em papel quanto em outras superfícies, né? Todos os carimbos, as intervenções urbanas, as tatuagens na pele. Eu reviro para que eu compreenda isso, fazendo um inventário, né? Entendendo assim onde cada coisa está, né? Até onde a vida me permite entender, e o que essa trajetória faz com que eu seja a pessoa que está aqui no fundo desse bosque, dessa escola, dessa casa, desse ateliê. O que tem desse bosque dentro da minha trajetória até aqui, mesmo que eu não o conhecesse materialmente, mesmo ele sempre estando dentro do meu coração.
O que tem dessa escola dentro da minha trajetória até que eu chegasse até aqui? O que tem dessa casa, o que tem desse ateliê até que eu chegasse até aqui? E por isso eu comecei o diário de borda com os relatos. Por isso eu comecei o diário de borda com os relatos virtuais, porque muita gente que faz parte dessa trajetória, que me atravessou, que esteve nos bares enquanto eu trabalhava vendendo fanzine, que me atravessou nas peles, onde eu entreguei suas palavras, tatuando, que me atravessou enquanto eu fazia um muralismo na rua, essas pessoas estão por aí pelo mundo, né? Então a ideia também é alcançá-las, é trazer de volta até a minha poética e dizer assim, olha, estamos construindo essa grande obra de arte, né? Que é pensar sobre si e depois materializá-la num bosque, numa escola, numa casa, num ateliê. E hoje seria a última live, é a última live, e é justamente sobre o ateliê. A nossa primeira live a gente falou sobre o bosque, e olhando para a minha trajetória artística, o bosque e o reflorestar de si. Na segunda live a gente falou sobre escola e a urgência da arte e educação para a vida. A gente falou na terceira live sobre a casa, Macaia, e as formas de habitar no mundo, inclusive falando sobre a minha forma hoje de habitar dentro desse bosque, de viver. E hoje a gente fala sobre o ateliê, esse território de incômodos e de compreensão dos mundos. E aí eu fiz uma lista de coisas que eu já tenho feito há um tempo, querendo descobrir onde está esse ateliê dentro desse bosque, dentro dessa natureza insular, em tudo que eu tenho feito até aqui. Né? E aí eu fui entendendo como a educação ela tem me trazido até aqui, né? Nesse tempo de vida, né? E o que ela tem me ensinado a ser. Porque, enquanto educadora popular, a primeira coisa que ela me fez entender, eu que sempre trabalhei sozinha dentro de casa, dentro de um ateliê, depois eu tive a experiência de ter junto com uma companheira um ateliê compartilhado, eu achava que a criação era solitária, principalmente pelo fato de escrever, né? E de experimentar essa escrita de outras formas, etc. Mas eu achava que a escrita era solitária dentro do meu ateliê. E aí, vindo para cá, eu consigo compreender que até hoje eu nunca estive sozinha dentro do ateliê, né? E, enfim, esse ateliê compartilhado que eu tive foi com a Michele Cunha, que se chamava Sopro, que era na Baixada da Campina, um bairro de Belém, dentro da cidade. Depois eu tive um último, antes de vir para a ilha, eu tive um que foi muito especial, que se chamava Oficina Guilhotina, que era no primeiro bairro de Belém, né, na Cidade Velha, que é o ponto mais baixo, bem na linha do rio mesmo, banhada pelo rio. É um bairro horizontal, basicamente, e eu morava na parte mais horizontal mesmo, atravessado por canais, muitos canais, porque Belém é uma cidade de igarapés aterrados. Tudo já foi um rio em Belém. E a Oficina Guilhotina foi um lugar onde eu experimentei muito papel, muito mais do que nos outros lugares. Eu já tive ateliê de 1 metro quadrado, né, nessa coisa de mudar de casa. Só me restou e separar, e casamentos e não sei o quê, só me restou a minha guilhotina, alguns papéis em formato A3 e 2 tintas de spray, alguns pincéis, alguma coisa assim, caneta, grafite, nanquim. Por algum tempo eu já tive esse ateliê, que parecia muito solitário porque viajava comigo e estava o tempo todo se relacionando com o mundo, me fazendo relacionar com o mundo, né? E aí eu separei algumas experiências justamente para conversar com vocês sobre isso, né? O que é esse ateliê na minha vida e porque hoje ele está no fundo de um bosque e começo a produzir exatamente, usá-lo enquanto lugar de criação, de compreensão de mundos oficialmente em 2025. Mas há muito tempo ele existe em mim, eu faço dele o que foi, aonde for. Então, esse ateliê de 1 metro quadrado, por exemplo, ele viajou comigo por um tempo, eu já viajei com 40 quilos de papel, também na mochila, atravessando 5 estados, durante 90 dias, dando cabo, escoando a minha produção de fanzines, por exemplo,
Em algum momento da minha vida, eu nunca tinha feito um fanzine. E como eu gosto muito de exercitar com a minha escrita a linguagem, não a técnica, para mim fazer um fanzine e guardar na gaveta, eu teria feito qualquer outra coisa menos um fanzine, né? O nome disso poderia ser qualquer outra coisa. Na verdade, eu fiz um fanzine pela primeira vez porque eu sabia que eu ia para a rua. Aí ele ia se dar como um fanzine. Aí a gente ia exercitar essa linguagem, né? Do que é uma publicação itinerante que valoriza a circulação, né? A distribuição, que é fácil de leitura, de agilidade, de rapidez, exatamente para quem está na rua, com todas as atenções divididas, com nenhuma atenção focada. E aí, de repente, em um mês, eu que nunca tinha feito um fanzine, fiz 2, no mês seguinte eu tinha 9. Depois fiz mais um e fiquei rodando com os 10, só que esse um eu doava. E aí os outros eu vendia pague quanto quiser nos bares, porque a minha intenção, na real, era conversar e trocar ideias sobre os assuntos que cada fanzine falavam a respeito, né? Então tinha a descriminalização da maconha, tinha fanzines que falavam o que era a homoafetividade. Tinha não, eles existem, né? Eu tenho as matrizes guardadas comigo, mas por 2 anos e meio eu fiz esse rolê e vivi disso. Vivi mesmo, assim, vivi porque me financiava, me pagava financeiramente, pagava minha luz, minha água, meu supermercado, etc., minha locomoção na cidade, mas me fazia viver, respirar. Eu deitava com a cabeça no travesseiro super tranquila, sabe, fazendo uma parada que eu curtia muito. E aí a gira girava, por isso que era massa. Me sustentava, me alimentava, sabe? E aí foram 10 fanzines, 2 anos e meio, 5 estados. Eu concluí com chave de ouro com esses 5 estados, quando eu viajei com todos esses quilos de papel de ônibus por aí nas rodovias, nas estradas, encontrando as pessoas de vários lugares e falando a respeito de tudo isso, né? Falando sobre binaridades e não binaridades, falando sobre racismo, fazendo as pessoas compreenderem que até uma coisa boba que não parece ser, possa ser racismo. E o quanto é complicado, muito mais para a gente, quando alguém não assume que é racista, até por não reconhecer suas atitudes na micropolítica cotidiana, né? Isso que vai avolumando e o cotidiano vai ficando terrível, né? Começa sempre do micro para que o macro ele prevaleça. Então, quando eu abro a Oficina Guilhotina, eu começo a reeditar esses fanzines, e eu sabia que meu tempo na cidade ele já estava muito curto, porque já não suportava mais, o meu coração pedia muito mesmo, sabe, que eu não estivesse mais ali. Mas aí eu comecei a ter outras experiências com o papel, com as impressões, com as tintas, com dobraduras, com carimbo, que o fanzine me levou a ter. Né? Então, o ateliê ele começa a ser itinerante. Eu nem imaginava que fosse chegar até o outro lado do rio, e que bom que chegou. Mas ele começa a ser itinerante ali na Oficina Guilhotina, no meu lugar mais solitário. Eu morava num sótão, em cima de um bar, no sótão de um bar que ninguém imaginava que era possível ser habitado ali, na Cidade Velha. Era um bar bem conhecido, bem famoso, e eu morava ali. Passava as minhas noites ali, criando e carimbando e recortando e guilhotinas e estiletes e tesouras, etc. E muitas lâminas. Que foi o momento que eu mais trabalhei com isso, realmente, né? A guilhotina, ela se batizou. E aí eu fui levada à rua, novamente, mas não aos bares com os fanzines. Por exemplo, eu fui convidada para fazer na Associação Fotoativa uma vivência que se chamou Fanzine Escrita Urbana. E foi mais uma vivência, realmente, foi uma oficina, exatamente. Óbvio que teve aquela coisa da gente aprender, as pessoas que estiveram ali, uma turma mista, uma coisa que eu adoro, criança de 7 anos e pessoas de 60. Dentro da Feira Marca d'Água, uma das primeiras edições da feira, que hoje já tem muitas edições. E aí, lá em cima também, como era a guilhotina na minha casa, mas lá em cima, na Associação Fotoativa, as pessoas saíram dali compreendendo o que era a linguagem de fanzine, para mais do que aprender a técnica. Aprenderam a técnica, cada um fez o seu fanzine.
Mas a nossa experiência da narrativa do cotidiano da cidade é que alimentou aquilo. E o porquê que é importantíssimo que o fanzine esteja na cidade, circulando, né, na rua. Independente se essa rua é de uma zona rural, é de uma zona urbana, mas a linguagem se dá, ele se diz enquanto fanzine quando ele está lá, né, de cara com as pessoas e com o desconhecido, que era muito o que eu fazia nos bares, né. Eu ia até as mesas e a minha ideia era exatamente essa, eu não trocava o meu fanzine, era pague quanto quiser o valor. Mas eu não trocava por nenhuma bebida, eu não trocava por nada, sabe? Era pague quanto quiser, depois daquela experiência que a gente tinha de conversa e do que era aquela compreensão, né, de cada um ali. Eu, uma menina e cara de super nova, mais do que eu era na época, enfrentando as pessoas, assim, o desconhecido, né? Imagina, eu não conseguia perceber naquele momento que se eu realmente fosse solitária e esse exercício da escrita minha fosse solitária e não tivesse essa necessidade da rua, como que eu teria tanta tranquilidade entre o desconhecido, né? Que loucura. Mas é isso, acho que o ateliê ele é um paradoxo também, né? Dentro de um ateliê a gente arrisca muito e a gente causa coisas graves no mundo, né? Isso é muito importante. E aí, além desse fanzine, dessa oficina e dessa vivência de fanzine, outras pessoas começaram a me chamar para fazer muitas feiras, para além de vender fanzine, sabe? Porque meu rolê era rua. Quase não estava nesses lugares comercializando dessa forma, mas que também era uma experiência massa. Mas começaram a me chamar exatamente por conta de eu trabalhar a linguagem, de eu exercê-la em rua, eu tinha uma facilidade de lidar com gente de tudo quanto era idade. Então, dentro das feiras Pan-Amazônica do Livro, por exemplo, aconteceu uma também que foi dentro do projeto Bizu. Deixa eu ver se eu acho aqui, que foi uma oficina de livro artesanal, com uma pegada de técnicas que eu usava muito no fanzine. Porque no fanzine, como a gente vai montando, é um quebra-cabeça, tu vai fazendo tudo artesanalmente, eu sempre fiz questão disso. Né? Aqui e ali, quando eu digitalizava, eu fazia uma correção de repente, alguma coisa que tinha passado batida e tal, ou tirar uma sombra, não sei o quê. Né? Porque o meu rolê era todo artesanal mesmo. E eu não usava muito, era 2015, foi até quase 2018, até meados de 2017, esse rolê, e a minha produção era constante, né? Eu tinha as matrizes digitalizadas e saía de quarta a domingo para a rua, 5 da tarde, voltava meia-noite, 1 da manhã, dependendo do fluxo, às vezes 11 também da noite. E aí, essa oficina que eu ministrei dentro do projeto Bizu foi uma oficina muito longa, assim, de horas, um dia inteiro, teve intervalo, voltamos, foi o dia inteiro mesmo, né? Dentro da Feira Panamazônica do Livro, em algum momento. Não me lembro o ano. Essa oficina, eu levo o ateliê lá para dentro também. Foi a minha segunda experiência de levar o ateliê. Assim, uma boa amostra do ateliê, montar mesão, com amostras de tipos de papel, gramatura de papel, coloração, textura, tipos de corte, instrumentos de corte, tudo. E aí, com muito cuidado também, porque por ser uma turma mista, né, sempre as pessoas mais novas, se não estivesse acompanhada de um responsável que ficasse ali, eu ficava direto com aquela pessoa, né, dando uma atenção, auxiliando as outras pessoas, mas eu ficava ali, quando tinha que cortar alguma coisa, tá, usar tesoura, etc. E ali eu ensinava tudo, porque a guilhotina estava ali presente, os instrumentos de corte estavam ali, o que a gente precisava cortar ou não, né? Muitas vezes a gente mexia só com dobradura. Mas ali naquela oficina, dentro do projeto Bizu também, eu acho que aquela coisa, a coisa do pedagógico, sabe? Eu sentia como apresentar aquilo, dizer que aquilo, na verdade, era a sala da minha casa, né? Porque as pessoas têm uma outra compreensão do que é, inclusive, lá. Cada um tem a sua. Mas como o meu lugar de trabalho sempre foi a minha casa, eu nunca aluguei um ponto para fazer de ateliê, depois eu trabalhava no horário comercial e depois ia para minha casa. Isso nunca aconteceu. Então, eu sempre dormi dentro do trabalho, né? Se isso for encarado como um trabalho apenas, né? Para mim é muito além disso. Mas eu quero pontuar que eu também me considero enquanto artista e considero todas as artistas.
trabalhadoras autônomas, a gente precisa ser respeitada enquanto esse tipo de classe, né? E aí, ali eu montei todo um ateliê, né? Uma amostra de cada coisa, e a gente aprendeu a fazer, né? Você pensa em algum tema e você pensa em alguma situação, algo que você queira. Como é que você vai colocar isso no papel? Tudo tem que ser escrito? Que tipo de imagem você vai usar? E se você também trabalhar a palavra como imagem? E se a gente tivesse alguma palavra de marcação no meio daquele rolê? E se fosse um carimbo aquilo, né? Então, você acabava levando tudo para casa, né? Todo o material que você usou, inclusive a sobra de cada quinhão que você pegou ali para utilizar e foi escolhendo no mesão, quanto as matrizes de tudo, né? As matrizes de carimbo, etc, etc. Para que a gente estimulasse a continuidade também. E não necessariamente fosse ser um fanzine, né? Mas qualquer tipo de publicação artesanal, você exercitasse o tatear a criatividade, né? Porque o ateliê, ele é um mundo de criança. A criança que descobre o mundo com as mãos, que enxerga o mundo com as mãos, que sente o cheiro do mundo com as mãos, sente o gosto do mundo com as mãos. Tudo leva a boca, tudo leva ao nariz, tudo se coloca na pele e se enrola no chão, né? E o ateliê é esse lugar. E assim como o bosque, ele já nos coloca enquanto território, um território linear, né? Onde o que é verticalizado são as árvores, a casa e o ateliê seguem esse fluxo. Porque como é uma escola de arte, a gente, pelo menos a compreensão que eu fui ganhando com a vida do que é uma escola, é um lugar onde você compartilha conhecimento. Você não prende um conhecimento, você não dosa o conhecimento, você não limita a pessoa, e sempre o compartilhamento é uma troca, que é o axé da vida, né? É a troca de tudo. Então, para eu poder ministrar uma oficina, para eu poder ministrar, proporcionar uma vivência, para eu poder dar uma aula, seja ela entre quatro paredes numa instituição, com vínculo ou não, oficial, alguém vai me ensinar, né? E quem vai me ensinar? São as pessoas que estão ali para aprender. Então, a ideia de fazer o ateliê itinerante, antes de chegar aqui, eu mal sabia que estaria aqui, nesse lugar de fluxo, de movência, de chão alagado, de água, de itinerância, para eu fazer esse ateliê se mover, essa oficina guilhotina, esse corte, essa fissura, e caminhar pela cidade, eu já tinha vindo, né? Sou uma caminhante, eu já tinha vindo de estrada, já tinha vindo de rolê de zine, com ateliê na mochila, etc. E aí aquelas pessoas me ensinaram outra coisa que eu não sabia, que era lidar com elas. Porque eu lidava com o desconhecido, depois eu ia embora. Era um desconhecido que para mim era indiferente se eu olhasse. A gente criava aquela relação de afeto pelas narrativas, pela palavra, pela conversa, pelo diálogo, pelo fanzine, e depois se desapartava, né? Era um vínculo pueril. O vínculo que ele ia manter, que ela ia manter comigo, era no que a pessoa ficou, o fanzine, né? E a memória da narrativa. Agora, eu levar uma parte da minha casa até essas pessoas, não eram só os fanzines, que também era parte da minha casa. Era um volume de coisa, né? Eram mesões enormes. Então, e para pessoas que eu não conhecia, né? Para pessoas que se inscreveram na hora ali, passaram pela porta, viram que ia ter uma oficina de livro artesanal e quiseram entrar dentro de uma feira de livro pan-amazônica gigantesca, com tudo acontecendo. Eu sempre faço turma de, em média, 20 pessoas. Né? É bom para mim, eu consigo, é legal, e as pessoas também interagem, é massa. Independente da idade. Essa foi a segunda experiência. A primeira experiência foi no antigo Instituto de Arte do Pará, o IAP. Depois que eu aprovei meu primeiro projeto dentro dessa coisa do sistema de artes, de editais, né? Não foram muitos até aqui. Eu mais escrevi para as pessoas do que tive projetos meus, com meu nome aprovado, e mais fiz coisas em coletivo do que assinei só. Mas foi o primeiro individual, foi o primeiro de todos, na verdade, foi o primeiro que eu escrevi na vida, para editais, etc., dentro dessa burocracia documental também. E era no Instituto de Arte do Pará, o IAP, que hoje é Casa das Artes, e ali
ali eu montei um ateliê enorme, como contrapartida antigamente era uma única contrapartida e eu podia escolher a forma que fosse. Como eu havia feito uma intervenção urbana muito grande, e um dos produtos que foi gerado foi um fanzine, inclusive, mas era uma intervenção urbana, então tinha fanzine, tinha carimbo, tinha bilhete, tinha recado, tinha lambe-lambe, tinha estêncil, tinha picho. E aí era sobre os 400 anos de Belém, né? O nome era Raton, Laboratório de Deslizamentos Poéticos. Eu amo esse projeto. E aí eu trabalhava a estética dos 400 danos de Belém, né? E aí eu fiz um fanzine que se chama Rato, que depois era o único que eu doava, não vendia, nem apague quanto quiser. Que era um carinho meu com a minha memória das pessoas moradoras em situação de risco na rua, que sempre me cuidaram, que sempre cuidaram de mim. Quando eu fazia o rolê do fanzine, me levavam em casa de volta, sempre me conheceram pelo nome, eu também. A gente sempre teve uma relação muito boa pelos bairros da Redondeza, ali por perto de onde eu morava, na Campina. E isso sempre foi a vida toda, na verdade, em todos os lugares onde eu moro. E o Rato era em homenagem a essas pessoas e falando sobre a invasão de Belém, né? Também tinha uma carta nesse projeto de intervenção urbana, que era uma carta falando sobre a primeira Revolução Popular de Belém, que muitos acreditam que foi a Revolução da Cabanagem, né? Ela foi a segunda, a primeira foi Tupinambá, com a invasão de portugueses aqui. E aí eu falava sobre território, por isso que eu falava das pessoas que estão em situação de risco na rua, né? Só que falava delas de uma outra forma. Não dessa forma dos números, dos dados, porque isso também estava documentado, mas era um carinho que eu fazia a elas mesmo, falando da humanidade de todas elas, sabe? Principalmente porque eu sempre fiz parte disso, né? Reconhecer essa humanidade porque sempre foram comigo pessoas, né? E são justamente seres humanos que são invisibilizados, né? Desumanizados. E aí, montei no IAP uma mesa gigante. Eu tirei tudo que tinha na minha casa, na verdade, e levei para o IAP. Essa foi a verdade. Essa foi a primeira vez que eu ia lá no curso que eu falei ainda há pouco, na Feira Panamazônica do Projeto Bizu, foi uma amostra. Mas no IAP eu levei tudo praticamente, né? Fiquei um dia inteiro para montar as coisas. Eram 2 salas grandes de ateliê e foram mais ou menos 20, 30 mulheres. Era um lugar para mulheres de todas as idades. Abri inscrição antes e num dia acabou. E ali a gente fez uma experiência de uma semana, assim, de segunda a sábado, segunda a sexta, sábado na rua, de intervenção urbana, né? E do que é uma mulher com spray na mão, do que é uma mulher com pincel na mão, com grafite na mão, com uma ideia na ponta dos dedos, né? O que é essa artesania da nossa militância. E o Hackathon foi isso, esse laboratório de deslizamentos poéticos. A culminância dele foi essa, a contrapartida social dele foi essa. E aí eu fui entendendo que ateliê era isso, né? Era o coração aberto, né? Da arte, que é onde a gente compreende o que a gente está fazendo. Óbvio que tem momentos que é você e você, só que o você tá cheio de coisa, né? Até se tu estiver de portas fechadas criando. Tá cheio de coisa. E aí, outro ateliê maravilhoso que existiu foi o Rua. Esse ateliê foi uma vivência de fanzine, de livro artesanal, mas para a construção de um fanzine, dentro do CAPS AD, num bairro que se chama Marambaia, em Belém. É o único CAPS AD, se eu não me engano, né, na cidade, naquela época. Aquilo era 2018, 19. E aí, o Rua era sobre drogas e redução de danos. O Rua era o nome do fanzine. E para se chegar até esse fanzine, assim, eram 30 pessoas, mais ou menos, todos numa situação de adicção, né? Assim, cada um no seu tempo, mas todos, alguns em redução de danos ainda, não estavam adictos, mas assim, todos com a sua relação com a dependência química e com a rua, né?
Todos já haviam morado na rua, já estiveram em situação de risco na rua, viviam em abrigos naquele momento, ou alguns tinham voltado para casa, na história da adicção, de não usar, né, químicos, e alguns estavam ainda na rua com a redução de danos, eram pacientes do CAPS AD por conta disso, inclusive. E eu fui convidada pela Marilda de Tarumã, que era diretora na época, do CAPS AD, e fui convidada pela, que é assistente social, a Marilda, era diretora, e pela psicóloga, uma das psicólogas também que trabalhavam lá, que era Larissa Medeiros, Larissa Me, para fazer essa oficina com eles. Foi uma vivência de uma semana, acho que sim, e foi muito doido, porque aí eu misturei tudo que eu já tinha feito em relação ao ateliê, né? Eu tinha levado o que era do meu coração e da minha intimidade, da sala da minha casa para lá. Eu estava no enfrentamento com o desconhecido, com aquelas pessoas, e ao mesmo tempo eu estava com as pessoas que estão em estado de risco na rua o tempo todo, que eram as que me levavam para casa, para voltar para dentro do ateliê, quando eu vendia fanzine na rua, pague quanto quiser. Né? Então, ali era uma reunião de muitas sensações, de coisas que parecia que eu já havia vivido, que eu conhecia aquelas pessoas há muito tempo. Era o que me parecia. Sendo que eu não conhecia nenhuma daquelas. Porque elas estavam num setor, elas circulavam por territórios que eu não costumava circular à noite, principalmente. Que é quando a cidade baixa mais e você consegue ter mais contato com elas, né? Elas estão na rua o tempo todo. Estão ligadas, estão na onda delas. E aí, foi incrível o Rua, porque desde o nome do fanzine até a leitura dele, tudo foi feito por nós. Assim, a apresentação dele, a gente estampou ele também numa escala maior, na parede da sala inteira, para a gente visualizar tudo. Pessoas que tinham dificuldade de leitura, que tiveram dificuldade, tiveram uma alfabetização deficitária, a gente fazia a leitura para elas. Então, teve uma audição, teve uma escuta disso. E aí eu acho que é isso, sabe? Ali nasceu uma frase que eu gosto muito. Nasceram várias frases ali, que eu gosto muito. Uma delas, que eu usei depois, fazendo um cartaz muito grande para numa ocupação, que eu acho que foi a ocupação do Mink, que é a Guerra é Fria, Quente a Revolução. Porque, como a gente também trabalhou com colagem, a gente tinha a possibilidade ali de ter muitas revistas e livros antigos que estavam rasgados, que foram encontrados na rua, inclusive. Então, tinha muitas notícias também, né? Então, a gente brincou muito com colagem, muito com carimbo, muito com desenho, e cada um foi exercitando coisas que estavam com saudade. Tinha gente ali que cantava muito bem, tinha gente que compunha música, tinha gente ali que desenhava muito bem, tinha gente que adorava brincar com cor. Então, tu dava o desenho pronto e a pessoa coloria. Então, o ateliê é isso, né? Essa descoberta nossa. O que a gente sabe fazer? Não sei. A gente vai descobrir. A gente vai descobrir fazendo, né? Acredito que aquelas pessoas me ensinaram a ter essa compreensão, sabe, do que é um ateliê. Todas essas pessoas reunidas, das crianças aos mais velhos, que me atravessaram em alguma turma, em alguma vivência, em alguma instituição, em alguma escola, em algum lugar onde eu levei o meu ateliê para lá, me fizeram compreender que eu era o meu ateliê. Por isso que eu já cheguei a tê-lo em 1 metro quadrado. Né? Então, esse tempo de estrada, esse tempo de vivência, na verdade, faz eu entender hoje, por exemplo, que eu estou há um tempo experimentando feitura de papel, por exemplo, né? Com as naturezas insulares daqui, com as matérias que a gente tem, porque eu realmente quero sair da química, sabe? Estou experimentando tinta, pigmento, eu quero muito sair da coisa química. E aí, como é que faz papel sem ter uma área de secagem, por exemplo? Que o meu ateliê não está pronto. Eu moro, como eu falei no episódio, na live sobre a casa, eu moro num chalé que é provisório.
E aí eu não tenho nem espaço, nem uma área realmente de secagem. E eu estou no lugar mais úmido possível, eu estou na mata, né? Então, assim, o desafio de se manter este ateliê aqui é enorme. É por isso que esse tempo todo, além de estar construindo essa obra gigante, que é o meu lugar de morada, não gigante de tamanho, né? Mas de dimensão simbólica, eu tenho feito muito essa coisa de inventariar a minha trajetória, né? E entender como é que a minha poética vem se bioconstruindo até chegar aqui. Por isso o nome do projeto, Macaia, a bioconstrução de uma poética, um inventário místico da minha natureza insular. Venho coletando muitas naturezas insulares, justamente para fazer esse livro, né, artesanal com essas naturezas, experimentando todas essas matérias, que são as outras etapas do projeto, além desse diário de bordo, desse relato de experiência. Mas também tenho entendido que o ateliê está dentro de mim, e tem coisa que não é para agora. A coisa ela está sendo feita. Ela vai ter o tempo dela, quando realmente for para imprimir papéis, para secar papéis, para ter um lugar onde eu possa estender, etc, etc, né, com bastidores e tanques, legal, vai rolar, né? Por enquanto, o que vai estar nesse papel é o que eu estou fazendo, né? Que é encontrando essas palavras, né? Encontrando essa forma de conversar com esse lugar, escrevendo para ele, ouvindo o que ele me diz, e buscando dentro disso esse ateliê, porque ele não pode ser igual aos outros. Nenhum era igual um ao outro, né? Nem a guilhotina, nem o sopro, nenhum dos outros itinerantes, nem a minha mochila, nem a estrada. E aí, agora é o bosque. Assim como o bosque é um território gigante que a gente pode experimentar, e ele é entendido como a minha casa não é o que eu estou construindo, o ateliê não é o que eu estou construindo, não são as paredes que eu estou subindo, né? E a escola também não. A escola é o bosque todo. Então, em qualquer lugar a gente pode aprender, assim como o ateliê, em qualquer lugar eu posso exercitar, né? Esse verbo, esse ateliê com R no final. Porque é isso, né? A Macaia tem me feito compreender o tempo das coisas, a dimensão delas e o lugar delas dentro de mim. Ela sempre esteve comigo. Ela está sendo materializada agora, e ela pode estar em qualquer outro lugar. Se a vida me levar para outro lugar, ela estará em outro lugar. Né? Esse ateliê existe, essa escola existe, esse bosque existe. Né? E aí eu fui perdendo a ansiedade também da coisa, né? Essa coisa também de, a obra tem que parar um tempo agora, as coisas da vida vão acontecendo. Né? E ateliê para mim nunca foi um lugar de ansiedade. Né? Sempre foi um lugar onde eu curei ela. Mas assim, nunca na intenção assim, eu preciso escrever agora, eu vou me sentar, vou escrever, vou fazer alguma coisa para não pirar. Nunca foi isso. Na verdade, se eu deixar de estar, é que eu adoeço, né? Eu nunca entrei adoecida no ateliê. Então, eu queria contar, dessa vez foi mais curtinha a live, porque foi mais um relato de experiência mesmo, uma exposição do que é esse amor desse lugar de compreensão de mundo, sabe? Dessa emergência de uma urgência grave que a gente precisa pôr para fora, sabe? Essa é a última live oficialmente, mas a gente vai se encontrar. A gente vai ter diário de borda, relatos de experiência que vão alcançar Outeiro e Coraci, que são as minhas áreas irmãs aqui da Ilha de Cotijuba. A gente vai ter nas escolas da ilha, a gente vai ter na Macaia. É isso. Quero muito agradecer a todas as pessoas que estão comigo, que estiveram comigo e que me atravessam nesse passado, nesse presente, nesse futuro. O diário de borda, dentro desse projeto da Macaia, deste ano, é justamente a parte que fala sobre o que é esse passado da minha trajetória, passado, né? Pensando nesse adinkra, né, de que você consegue caminhar para frente, olhando para trás nessa retomada. E o presente é justamente o livro que eu estou fazendo com as naturezas insulares daqui do bosque, compreendendo que é uma outra publicação na minha vida. E o futuro é o ecossistema que eu vou fazer virtual, que eu estou construindo aos poucos, que é um site da Macaia,
que assim, comercialmente seria um site, mas ele é um ecossistema. Então, o meu sentimento de escrita, ele vai estar ali, né? O meu entendimento de ler o mundo, ele vai estar ali, para além de serviços e onde você possa me encontrar, os contatos, etc., o endereço, vai ter muita coisa que eu crio mesmo ali. É o meu repositório, sabe? Porque a Macaé é isso, todos os dias eu estou sentindo. Muito agradecida. Axé que a gente continue essa caminhada e que seja daqui para frente, a gente só está começando, né? Oficialmente teve um fomento esse ano esse projeto, mas é um projeto de pesquisa que ele está desde 2020 muito com todas as minhas mãos e meus afetos, meus corações, sabe? Desde o primeiro levante, do primeiro esteio desse lugar. Saravá, axé. Eu saúdo todas as senhoras deste sábado.